Eu preciso ouvir a voz de Deus e você precisa ouvir a voz de Deus. E para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos verdadeiramente nos despir de nós, das nossas vontades. Por isso eu convoco você a estar nesse espírito de oração. Feche seus olhos. Continue falando com o Senhor. Continue se despindo na presença dEle. Continue dizendo o quanto você depende de Deus. E o acesso que Ele te deu para chegar diante dele é Jesus Cristo. Declare sobre a sua vida que você tem esse acesso para chegar diante de Deus. O acesso é Jesus Cristo. E você tem Ele no teu coração. E você tem Ele na sua vida. Então você precisa de Jesus. É por isso que essas manhãs são manhãs a qual nós nos colocamos diante do Senhor. E pedimos a Ele: Senhor, a tua voz eu quero ouvir. Eu quero o seu direcionamento. Eu quero o seu entendimento. Eu quero a tua palavra. Eu quero viver segundo a tua vontade. Eu preciso e sou dependente do Espírito de Deus. Sou dependente de Jesus para romper na minha vida. É isso que nós temos que falar todas as manhãs. É essa voz que me impulsiona a prosseguir no dia mau. É essa voz de Jesus que me impulsiona a crer no sobrenatural. É essa voz de Jesus que me impulsiona a viver todos os dias nessa terra, esperando até o dia que Ele venha. É assim. Por isso, a misericórdia do Senhor se renova nesta manhã, que não é uma manhã diferente, se renovou sobre a sua vida, trazendo entendimento sobre a sua casa, sobre a sua vida, direcionamento que nós precisamos tomar, aonde precisamos melhorar. E é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a voz de Deus, para ter esse encontro com Jesus, para que a minha, a sua vida seja transformada. Que nós venhamos viver uma vida verdadeiramente em plenitude nessa terra. Que nós possamos ouvir a voz de Deus e obedecer segundo a tua vontade. Que Ele vai nos ensinar que o Espírito ele tem que vivificar. Que o Espírito tem que falar mais forte do que a vontade da carne. Por isso nós estamos aqui. E hoje não vai ser diferente. Deus vai falar poderosamente com você, porque você está ouvindo a voz de Deus nessa manhã. Você já sentiu a presença de Deus sobre a sua vida, porque você tem sede, fome de Deus, e você tem esse acesso. Por isso, bota a mão no teu coração e fala: Senhor, eu tenho acesso, e eu quero esse acesso através de Jesus, e eu vou ouvir a tua voz. Eu vou ter esse encontro com o Senhor, e a minha vida será mudada, porque tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Glória a Deus. Você vai se sentar por um instante. E eu gostaria de trazer a meditação na palavra nessa manhã sobre Samuel. Samuel foi resposta de oração na vida de Ana. Samuel, ele tinha uma palavra para se cumprir sobre a vida dele, através da oração de Ana, através daquilo que ela clamou diante do Senhor. E ele veio na terra justamente para poder cumprir o propósito que Deus tinha através dele e na vida de Ana. E o que me deixa impactada na vida de Samuel é que ele ouviu a voz de Deus. Eu gostaria de ler um pouco a palavra com você sobre, em 1 Samuel 3. Nós vamos ler só uns 10 versículos para vocês entenderem a história de Samuel. Esse chamado dele, o que acontece quando nós ouvimos a voz de Deus. Então aqui está escrito na palavra, vamos ler aqui um pouco para contextualizar vocês. Lá em 1 Samuel capítulo 3, diz assim o Senhor: Menino Samuel servia ao Senhor perante ele, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram
frequentes. Certo dia, estando ele deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Quem chamou Samuel foi Deus. Quem te chama nessa manhã é Deus. O Senhor chamou, tornou a chamar Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Porque ele tinha uma promessa. Mas ele precisava de um encontro, ele precisava ouvir a voz de Deus. Para que a palavra se cumprisse sobre a vida dele. Então, ora Samuel, ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Deus todos os dias chama a mim, chama você. Todos os dias. Para viver segundo a palavra dele. Para que a palavra dele se cumpra sobre as nossas vidas. Só que Samuel não tinha entendimento que era o Senhor, o próprio Deus que estava falando com ele. Não era o sacerdote. Pelo que ele disse, o Samuel: vai ao sacerdote, deita-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Aleluia, glória a Deus. Deus chamava Samuel e falava: eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. Quando o discernimento veio que aquela voz que chamava ele era para falar no coração dele, que ele entendeu que aquilo ali era a voz de Deus, ele teve discernimento através do profeta, do sacerdote, que aquela palavra, aquela pessoa que chamava ele não era para dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui a gente fala toda hora. Toda hora a gente fala: eis-me aqui, Senhor. Agora parar para falar com Deus é diferente. Aí que está o mistério da transformação. Aí que está o mistério daqueles que são transformados. Aí que está o mistério de ver a palavra se cumprir sobre a sua vida. Aí o profeta falou, o sacerdote falou com ele. Aqui, versículo 9. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Como Deus fala com você agora, chama você agora pelo teu nome: Sônia, Ana, Estela, Esther,
Letícia, Carla, Renata, Suelen, Cláudia, Alete, todas. Deus chama você pelo teu nome, porque você tem uma identidade no Senhor. E é essa identidade que Deus quer usar. Você única, exclusiva, não tem outra como você na terra. E as circunstâncias que aconteceram na sua vida é para Deus usar você de cura para um tempo novo, para levantar uma nação, um povo, a sua casa. Você é única e exclusiva. E aí ele fala: Samuel, Samuel, respondeu Samuel, fala, pois o teu servo te ouve. Aleluia! Não adianta falarmos, eis-me aqui, Senhor. Nós temos que falar, eis-me aqui, mas fala comigo. Eu vou obedecer. Eu quero ouvir a tua voz, o teu direcionamento sobre a minha vida. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo. Eis-me aqui, fala comigo. E Deus se revela a você no propósito que Ele tem na sua vida. Porque está lá no céu, Ele te criou. Ele que sabe qual o propósito da sua criação, que é você. O que Ele quer fazer da sua vida. Deus é que sabe. O homem está aqui para ajudar, orientar e você desenvolver o seu dom e basta. Mas Deus fala com você. Deus fala comigo. Por isso que eis-me aqui é uma disposição para iniciar um percurso para que o propósito da criação, que é você, seja manifestada através de você. Então, veio o Senhor e ali esteve chamando Samuel. No versículo 11, e disse o Senhor a Samuel, vê, vou fazer uma coisa em Israel, e em todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Ou seja, todos vão te ouvir. O que eu tenho para fazer na sua vida? O Israel, o mundo, a Itália, todos vão ver. Porque você se dispôs a falar e obedecer, a dizer, eis-me aqui. Você é algo especial e está entendendo. Samuel foi começado a ser usado, vamos colocar assim, quando ele teve esse encontro. Ele ouviu, Deus chamou, ele ouviu e ele aceitou ser transformado, ser usado. Porque Deus, quando Ele te chama, Ele não te capacita. Então Ele te chama, você entende que você é escolhido, você é escolhida, única e exclusiva para a glória do Senhor. E a partir dali, Ele vai falar o que você deve fazer. Mas se nós não obedecemos a essa voz que dá o comando sobre a nossa vida, a gente vive uma vida frustrada. Sem sentido. Para que eu existo? O mundo está assim. Para que eu tenho que viver? Qual o motivo? Porque tem que encontrar nessa voz que te chama. Essa voz que fala o teu nome. Para você ouvir o que ela tem a teu respeito. E basta, não relute, siga somente essa voz, essa instrução de Deus na sua casa, na sua vida, em todo lugar que você for. Deus não abandona a gente no meio do barco, no meio da dificuldade, no meio do caos, no meio da doença, no meio da tempestade, no meio da onde você quiser colocar. Ele não abandona. É a gente que tem que voltar para ouvir aquela voz que direciona a nossa vida. É essa voz que dá sentido para você viver. Não tem outra.
Não adianta você arrumar motivação em trabalho, motivação em ganhar dinheiro, em motivação em fazer as coisas para as outras coisas. Porque a maior motivação tem que ser Jesus na sua vida. E basta. É a vontade dele que tem que superar a sua. E não adianta preencher com outras coisas, porque você se torna uma pessoa vazia. Vazia. E Samuel, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu, ele teve a visão e ele falou o que Deus queria que ele falasse para ele. O propósito de Deus se cumpriu na vida de Samuel. Porque ele ouviu aquela voz. Ele entendeu que quem falou com ele foi Jesus, foi Deus. E hoje Jesus fala no teu coração. Precisamos ouvir a voz de Deus. Ô Sônia, pega o carregador, a coisa para mim, por favor. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quer sua vida ser transformada? Ouve a voz de Deus. Você quer ter uma vida boa? Ouve a voz de Deus. Você tem que entender que quando você ouve a voz de Deus, Ele vai te colocar em situações que Ele tem que ter o controle, porque se tiver no teu controle, não vai dar certo. É por isso que muitas vezes nós passamos situações de fogo, de prova. Vou fazer um altar aqui, vou botar água. E vou orar ao Deus de Israel para colocar fogo. E você tem que ser esse profeta onde você está. Deus te coloca nessas situações. Para você falar assim, diz o Senhor. Para você ser ousado, você tem que ser ousada. Para você ver o mover de Deus na sua vida. Para você ver esse mover de Deus na sua vida, Deus vai te colocar em situações difíceis. Sabe por quê? Para você mostrar que não é na sua força. É na força daquele que te chamou. E isso é libertador quando a gente entende. Não está no meu controle. Samuel falou, eu tenho uma palavra, é dura essa palavra, mas eu vou te dar, né? Eu tenho que falar, não posso, né? Deixar de falar nada do que eu tenho que te falar. Que situação difícil para uma criança. Um adolescente, um jovem. Que situação difícil. Mas se nós fazemos de acordo de tudo aquilo que Deus ministra e fala para a gente fazer, não tenha medo. Por mais dura que seja a palavra, por mais difícil que seja a situação, você tem que colocar água no altar, fazer o altar, colocar água e falar, vai pegar fogo. Tem lógica isso? Não, não tem lógica. Porque não é na força humana. Por mais difícil que seja a situação, e Deus manda você colocar água, você tem que colocar água. Para que todos possam ver que é Deus que fala contigo. Alguém tinha dúvida que Deus tinha falado com Samuel? Você tem dúvida? Quando você vê a história de Samuel, você tem dúvida de que Deus verdadeiramente falou com ele? Eu não tenho. Porque ele foi muito ousado. Ele creu, ele se disponibilizou e falou, eu vou viver isso aqui. Eu não vou deixar uma palavra de Deus sobre a minha vida cair no chão. Eu vou levar todas elas comigo. Todas. Todas as
fazer através de mim vai se cumprir, porque eu me coloquei na disposição. Porque eu sei quem me chamou. E quem me chama me capacita. Quem me chama, no dia que eu tiver que colocar água no altar, vai aparecer para que todos possam ver quem é o Deus que eu sirvo. Samuel foi um diferencial, como tantos outros, mas Samuel, o que eu achei importante trazer hoje, que Deus falou comigo, é: você ouviu a minha voz? Foi eu que falei com você? Não tenha dúvida. Eu serei contigo todos os dias da sua vida. Eu te capacito todos os dias. Eu estou no barco com você na tempestade. Não tenha medo. Você é única e exclusiva para cumprir o propósito que eu determinei da eternidade para você viver na terra aqui hoje. Escuta a minha voz, escuta o meu direcionamento. Veja o que eu estou te dizendo. Olha para mim. Se você está com dificuldade de olhar para Deus, você tem que orar mesmo, clamar: Senhor, eu preciso olhar para ti, não para o homem. As situações às vezes que acontecem na nossa casa, a gente olha para quem primeiro? O marido, os filhos, vê só eles. Aí você fala: não, Jesus, eu não posso ver eles, eu tenho que ver o Senhor, depois eu olho para eles. Que aí eu vou ter paz, paciência no meu lar, eu vou ter sabedoria para gestir essas coisas. É assim que funciona. Então quando você começa a ficar descontrolada, sabe o que você tem que fazer? Orar. O Senhor te chamou para ser mãe porque você tem um filho. Então Ele te chamou, Ele te escolheu para ser mãe. Se você não está conseguindo ser, ore a Deus. Clame a Ele. O Senhor me deu esse cômputo e eu preciso dar conta dele. E Ele vai ter que me capacitar. Ele vai ter que falar comigo, me ajudar a direcionar essa criança, para ela também cumprir a vontade de Deus sobre a vida dela. Eu não posso ser empecilho e chamar essa responsabilidade diante do Senhor. Deus, o Senhor falou, né, tal, eu sou mãe, eu aceito, agora eu tenho que desenvolver isso segundo a tua vontade. Eu tenho que ter a percepção. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Como esposa, como serva, com tudo. No nosso trabalho, como empreendedoras, nos nossos negócios, a gente precisa colocar diante do Senhor e falar: Senhor, fala comigo sobre essa situação. Me direciona aqui sobre essa situação. Eu preciso do seu direcionamento para que a tua palavra venha se cumprir sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre todas as áreas. Mas para isso, o que é que eu preciso? Ter um encontro com Jesus. Uma vez que você tem um encontro com Deus, você aceitou Jesus e teve um encontro, você conseguiu ouvir a voz de Deus, a sua vida não é a mesma. Não pode ser a mesma. O seu recurso está nesse encontro. Porque quando você tem esse encontro com Jesus, Ele fala o que vai fazer da sua vida. Você só tem que obedecer. Esse encontro genuíno, esse encontro que você fala: Deus, eu verdadeiramente entendi que é a tua voz que fala comigo. E me direciona, e eu falo: fala comigo, Senhor, a tua serva te ouve. E Ele te dá todo o direcionamento da sua vida, Ele te dá propósito. Todo mundo fala: eu quero viver um propósito, eu não sei qual que é o propósito. Sabe por que você não sabe o propósito? Porque você não teve esse encontro com Jesus, então você não sabe o propósito da sua vida. Esse propósito vai ser revelado, o que você deve fazer na terra, daquilo que traz satisfação na sua alma, aquilo que traz sentido, se você encontrar com Jesus. Se você não tiver esse encontro com Jesus, a sua vida é vazia, sem propósito. O propósito está nesse encontro que Samuel teve com Deus.
O seu propósito de vida está no seu encontro, na sua entrega, de ouvir a voz de Jesus, hoje, nessa manhã. É isso que faz a diferença na nossa vida. Por que uns você vê, nossa, está alcançando não sei quantas mil pessoas se convertendo e fazendo e acontecendo? Por que o outro lá consegue fazer e eu não consigo fazer? Porque ele ouviu a voz de Deus e foi direcionado, canalizou, parou de perder tempo com besteira, parou de olhar para o homem, começou a olhar Jesus, Jesus. Começou a ver o poder que há nesse nome de Jesus para se cumprir a promessa. Começou a ver a dificuldade, a água no altar para poder pegar o fogo. Começou a olhar para aquela água e começou a falar: Deus vai aparecer aqui agora. Se eu estou tendo que colocar água porque eu estou sendo desafiada, Deus vai colocar o fogo agora. Porque a voz que eu ouço é de Deus. O direcionamento que eu tenho é de Deus. O que eu devo fazer está no Senhor. E eu ouvi, eu entendi, porque Ele falou comigo. Uma vez que Deus fala com você, acabou. Você entende quem você é. E nesse encontro, como eu falei, Ele revela o propósito que Ele te fez. As pessoas têm que entender isso. Qual o propósito da sua vida aqui na terra? Vá orar a Deus, tenha um encontro com Jesus. Ele vai revelar para você. É esse que é o negócio. Eu quero orar, eu quero buscar, eu quero fazer. Será que eu estou disposta à mudança? Porque quando eu olhar para Jesus, Ele vai mostrar todas as minhas falhas. Será que eu estou disposta à mudança? A transformação da minha mente? A renovação? Será que eu quero? Porque eu acho que tá bom assim com Jesus, um relacionamento de longa distância. Mas tá bom, eu venho na igreja, tá tudo bem. Vem na igreja e fala: eis-me aqui na igreja, pastor, pastora, Jesus, todo mundo, e volta. Deus não tá chamando um povo assim. Deus está chamando um povo assim: fala comigo, Jesus. Esse é o povo que Deus está chamando. Fala comigo que a tua serva te ouve. Pode falar o desafio que eu topo. Pode falar verdadeiramente o que eu devo fazer, porque eu vou fazer em Deus. É isso que nós precisamos. Então nós vamos orar, você vai ficar de pé. Eu gostaria que você que está na live compartilhasse essa live com as suas amigas, porque elas também precisam ouvir essa palavra. Amém? E nós vamos orar, e você de casa aí vai orar também. Aproveitar esse momento no Senhor e deixar Ele ministrar no seu coração. Feche seus olhos e comece a desejar essa presença de Deus. Comece a falar com o Senhor que você quer essa presença. Comece a falar com Ele que você quer ouvir a voz dEle a partir de hoje, da forma poderosa. Comece a falar com Ele que até ontem, até algumas horas atrás, você vinha e falava: eis-me aqui. Mas que a partir de agora você fala: fala, Deus, que eu te ouço. Porque eu quero que a minha vida tenha sentido. Eu quero que a minha vida seja um propósito. Porque eu estou entendendo hoje que esse encontro transforma a minha mente, transforma o meu modo de ser para viver as coisas que o Senhor tem para mim. Eu sei, Senhor, que hoje o Senhor pode falar e a transformação eu aceito em Ti. Porque eu quero viver aquilo que o Senhor desejou para mim na eternidade. Aquilo que o Senhor sonhou para mim da eternidade, Pai. Eu quero chegar diante do Senhor com frutos. Eu quero chegar diante do Senhor com um propósito entregue e falar: Senhor, olha aqui os frutos da minha mão, porque eu entendi o propósito. Eu quero fazer não somente aquilo que você está dizendo, somente faça. Eu quero fazer a meu, eu quero ser serva útil.
Eu quero ser usada por ti, Senhor, para a glória do teu nome. Por isso, caia por terra dentro de mim. Ah, Deus, tira as escamas espirituais dentro de mim. Senhor, repreende, Pai, a fúria do inimigo que vem para colocar desânimo sobre a minha vida, para colocar o olhar no homem na minha vida. Eu não aceito isso a partir de hoje, porque os meus ouvidos, a minha mente, os meus olhos vão estar fitados na tua palavra, vão estar olhando para a cruz que é Jesus. E eu aceito, Senhor, nesta manhã. Hoje eu quero um entendimento novo, que se eu tiver esse encontro com o Senhor, a minha vida será transformada para a glória de Jesus. Eu sei que eu não estarei sozinha. Eu sei que o Senhor estará com a provisão sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor irá agir a meu favor. Eu sei que o Senhor irá mudar a circunstância, porque eu decidi ouvir a voz de Deus. Eu decidi obedecer a voz de Deus. Eu decidi me colocar nessa brecha para ver a glória de Deus nessa geração. Samuel mudou geração. Ele foi usado com poder e majestade, com glória do Senhor. Quem foi Samuel? Samuel foi a resposta de oração na vida de Ana, porque ela sentia dores, porque ela era uma mulher rejeitada, ela era uma mulher que era chacotada, as pessoas iam e debochavam dela, humilhava ela, mas Samuel foi a resposta de Deus na vida de Ana. E quem foi Samuel? Se você quiser se colocar na posição como Samuel, Deus muda a sua história hoje, porque além da promessa que ele tinha através da mãe, ele precisava ter um encontro com Deus. E ele teve esse encontro com Jesus, e quando ele teve esse encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. Não basta ter promessas na sua vida. Se você não tem um encontro com Jesus, nada adiantará na sua vida. A promessa, ela existe sobre a minha casa, que eu e os meus filhos, a minha casa servirá ao Senhor. Mas se eu não tiver um encontro com Jesus, para que essa promessa aconteça, nada acontecerá. A minha casa não vai servir ao Senhor. As promessas estão ligadas a um encontro com Deus, a transformação. Eu tenho promessa, mas se eu não tomo posse, nada acontece. A promessa, muitas vezes, ou todas elas, se nós temos dificuldades, nós só vamos romper se tivermos um encontro, mudarmos o nosso modo de pensar, agir para que ela aconteça. Não adianta Deus determinar nos céus, se na terra depende do seu esforço, da sua vontade, da sua alma se curvar e ser curada para ser usada por Deus. Não adianta. Por isso nós precisamos buscar, orar, clamar ao Senhor e ver a face dele, para que nós venhamos nos arrepender, para ouvir o direcionamento que ele tem sobre as nossas vidas. Aí sim, a glória, a promessa virá sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e através de nós, porque Deus conta contigo para esse grande dia. É por isso que o inimigo impede a gente, coloca dificuldade, mas você vai orar e vai falar: Senhor, essa dificuldade não vai existir mais na minha vida. Começa a falar qual a dificuldade que você tem. Começa a falar agora qual a dificuldade que você está tendo hoje, para ouvir e obedecer essa voz de Deus, para cumprir a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Por que você está resistindo de chegar diante do Senhor? Qual que é a desculpa? Qual que é a desculpa? Qual é a desculpa de ouvir a voz de Deus? Qual é a desculpa que você tem dado para Deus para não fazer a vontade dEle? É olhar o homem? É não querer a mudança? Ou achar que está tudo bom no comodismo? Deus está levantando uma geração, como a geração de Samuel, que fala assim com o Senhor: fala, pois a tua serva te ouve, Senhor. A tua serva te ouve.
É essa geração que Deus tem levantado nesses tempos difíceis, que muitos têm deixado e abandonado Cristo por outras coisas. Por isso Deus chama. Deus está te chamando hoje. Oh, rabará, surianda labará. Deus está te chamando hoje para viver um novo tempo no Senhor. Deus está te chamando hoje para você se levantar e parar de dar desculpa para Deus. Para você viver o que Deus tem na sua vida. Se levantar em oração, se levantar em jejum. Se levantar até você ouvir a voz de Deus. Samuel foi chamado 3 vezes. 3 vezes. E na terceira vez que ele teve o discernimento, ele recebeu o discernimento de que era Deus que falava com ele. Então peça isso hoje. Deus, eu quero esse discernimento, que é o Senhor que tem falado comigo. Me dá essa segurança, essa certeza, dessa mudança que eu posso crer em Ti. Somente no Senhor. Somente no direcionamento dEle. E você vai ver a sua vida transformada. Em nome de Jesus. É por isso que nós estamos aqui todas as manhãs. Todas as quartas-feiras. Para a gente buscar esse reforço do Senhor. Esse direcionamento na nossa vida. Porque a misericórdia dele se renovou hoje. Hoje se renovou para você viver um tempo novo. Hoje é chegado um tempo novo sobre a sua vida. Hoje é chegado o tempo que as promessas irão se cumprir sobre a sua casa, sobre a sua vida. Tempo que Deus vai te usar com poder e graça. Tempo a qual Ele já determinou sobre a sua vida. Xalabarabarás. É um tempo novo que Deus te chama. É um tempo novo que Deus tem chamado homens e mulheres ousadas na presença dele. Cada um tem um chamado específico e Deus quer usar do seu testemunho, da sua história, do que você viveu, para que a glória dele seja manifestada. Porque você tem um propósito grande diante do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo de ouvir essa voz que diz para você nessa manhã: continua a me buscar. Continua a me buscar. Eu sou Deus que opero milagres. Eu sou Deus que faço operação de maravilhas. Eu sou Deus que curo e transformo vidas, circunstâncias. Eu sou Deus que curo qualquer enfermidade. Eu sou Deus que trago a paz em meio à guerra. Eu sou Deus que transformo vidas, sim, diz o Senhor. Eu sou o Deus Pai poderoso que te ama e jamais te abandonarei nos tempos difíceis. Eu sou Deus que trago direcionamento segundo as minhas palavras, diz o Senhor. Porque a minha palavra é lâmpada para os teus pés, diz o Senhor. Xalabarabarás, suriandalabarás. Não tenha medo. Eu sou contigo. Nosso Deus é um Deus de amor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Tudo que Ele vai fazer sobre a sua vida seja dada honras e glórias a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode se sentar por um instante? Eu vou despedir nossas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida e você possa compartilhar essa live. Não esquece. Compartilhe a palavra do Senhor para que almas também venham alcançar aquilo que você tem alcançado no Senhor. Amém? Deus abençoe.